Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. No momento que eu digo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os irmãos já vão para a página correta. Ao enunciar os versículos, os irmãos vão para o lugar correto. Mas, muitas vezes, os versículos quebram o pensamento. Eu vou começar a leitura, onde começa com a letra maiúscula, que aí nós temos o início do que seria um período. Os manuscritos gregos, eles não têm períodos como os nossos, não há intervalos entre as palavras, porque eles tinham que aproveitar todo o espaço, porque aquilo era escrito em pele de animal e era muito caro. Então eles faziam letras pequenas, bem feitas, mas uma junto da outra. O nosso texto, para ter a melhor compreensão, começaria então no versículo 19. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Esse seria o pensamento. E a seguir, reforçando, retende o que é bom. Que Deus abençoe em nossos corações a sua palavra. Eu vou pedir, se você tem uma esferográfica, um pedaço de papel, que você escreva principalmente os textos bíblicos que o pastor vai mencionar. Vai anotando. Se alguém do lado tem um exemplar da Bíblia, ele abre a Bíblia e você anota os textos. Depois você pode dar para ele os textos bíblicos. Mas entre anotar os textos e ler o texto bíblico, anote os textos. Porque ler você pode ler depois em casa, não é mesmo? De preferência, anote o texto e aquilo resumido que está sendo dito acerca daquele texto. Por que aquele texto está sendo mencionado? Podemos nos assentar. A declaração é bastante clara. Profecias não devem ser desprezadas. Agora, alguém poderia dizer, o texto se refere às profecias escritas do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Não, não é isso. Não é isso, porque o versículo 21, que continua o pensamento, diz, mas ponde tudo à prova. Você não precisa pôr à prova o que está escrito na Bíblia, porque você sabe que o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Não é verdade? O texto se refere à manifestação profética no seio da igreja. Quando um crente usa, na reunião do povo de Deus, o dom de profecia, que é o nosso assunto nesta manhã. O texto não só diz isso, mas em 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos encontrar afirmações adicionais do Novo Testamento, estimulando o uso da profecia. Versículo 4 do capítulo 14, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ainda no capítulo 14 de 1 Coríntios, nós encontramos uma comparação com o uso de línguas e o uso de profecia, nos versículos 23 a 25 do capítulo 14, que enaltece a manifestação profética na vida da igreja. Diz assim, a partir do versículo 23,
Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, essa pessoa incrédula perceberá a presença de Deus no seio da igreja através da manifestação deste dom, o dom de profecia. Não é isso que está sendo dito aí? Ao dizer isso numa igreja como a nossa, que não é uma igreja pentecostal, não é uma igreja carismática, alguns começam a ficar incomodados, não é mesmo? Para onde o pastor vai hoje? Será que nosso pastor quer transformar a nossa igreja numa igreja em que se levanta no meio do culto uma pessoa e começa a dizer palavras declarando que aquilo que ela está dizendo veio de Deus e criando todos os problemas que os próprios pentecostais e carismáticos reconhecem, que eles enfrentam esses problemas? O que a Bíblia tem a dizer sobre o dom da profecia? Esse é o nosso assunto hoje. Mas a primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro, meus irmãos, depois nós vamos voltar a isso, é que esse dom é um dom que edifica a igreja. Paulo vai dizer também que serve para consolar, confortar os crentes. E é um dom que não deve ser desprezado. Nós cremos na vigência dos dons espirituais. Nós cremos que os dons espirituais são ferramentas dadas por Deus à igreja para que a igreja cumpra as suas finalidades no mundo, para que a igreja seja a igreja, para que a igreja faça a obra de Cristo. O grande problema, meus irmãos, está numa confusão que se faz entre o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento. Aí é que está a dificuldade. Nós não teríamos nenhum problema, o mundo evangélico, as igrejas cristãs, de manifestações proféticas na vida da igreja, se tão somente nós pudéssemos perceber uma coisa que é clara nas Escrituras. É que o dom de profecia no Velho Testamento é diferente do dom de profecia no Novo Testamento. Vamos ver isso? Em primeiro lugar, que eu remeteria os irmãos, é Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Versículos 18 a 20, você que está anotando. E esse é um texto que fala que Deus coloca as palavras da profecia na boca do profeta. Começa assim o versículo 18 do capítulo 18, Deus falando a Moisés. Moisés diz no versículo 17, então o Senhor me disse, Deus está falando coisas para ele. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti. Estevão vai usar esta frase como se referindo a Jesus. E é óbvio que ela se refere a Jesus. Estevão se refere a essas palavras no capítulo 7 de Atos, se você depois quiser conferir lá. Mas o contexto vai mostrar que, ainda que isso se referisse lá adiante para Jesus, se refere ao profeta no Velho Testamento. Querem ver? E porei as minhas palavras na sua boca,
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Quer dizer, Deus está dizendo que aquilo que o profeta vai falar é a palavra dele. E quem não ouvir o profeta, Deus vai exigir uma prestação de contas. Versículo 20. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta o quê? Morrerá. O profeta que tiver a presunção de falar uma palavra que eu não lhe tiver mandado falar, ele deve o quê? Morrer. Uma das dificuldades que a gente tem no movimento cristão hoje é que o profeta quer a autoridade do Velho Testamento, quer falar como um profeta do Velho Testamento, mas não assume as consequências que pesavam sobre o profeta do Velho Testamento. Seria um problema muito sério se cada profeta que abrisse a boca na igreja e dissesse uma coisa e depois aquilo não acontecesse, que a igreja acabasse com ele. Eu não digo matando, não é mesmo? Mas dizendo, você está excluído, nunca mais coloque os pés aqui, para nós você é morto. Na Idade Média eles faziam isso com o leproso. Faziam a missa de corpo presente do indivíduo e dizia, do ponto de vista religioso, social, você está morto, vai embora, cadáver ambulante. E despediam o indivíduo. Se pegassem um indivíduo que profetizasse e aquilo não ocorresse e dissesse, você, para nós, está morto, vai embora, não volte nunca mais. Não vem aqui dizer coisas que Deus não disse. Certamente, esse dom de profecia, o que iria ocorrer no meio da igreja? Iria minguar ao ponto de desaparecer. Não se faz isso. Não se faz isso hoje. No Velho Testamento, entretanto, deveria ser feito pior do que isso. O povo de Israel deveria matar para manter a integridade da palavra de Deus. Para a palavra de Deus ficar sem mistura humana. Mas o que eu quero ressaltar aqui está no versículo 18. Porei as minhas palavras na sua boca. Quando o profeta abria a boca, a palavra que saía era de quem? De Deus. Não era do profeta. A palavra que estava na boca do profeta não era do profeta, não havia mistura, porque Deus colocava as suas palavras na boca do profeta. Está certo isso? Vamos ver. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Não digo logo o versículo, porque eu vou lá verificar se é mesmo 9, não é mesmo? Aí depois eu digo, é 9. Então primeiro chego lá no 1. É o 9. Jeremias 1, 9. Jeremias está dando seu testemunho. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras, onde? Na tua boca. Ezequiel capítulo 2, e eu acho que é o 7. É o 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Rebeldes contra Deus. Eles não queriam a palavra de Deus, não ouviam as palavras de Deus proferidas por Ezequiel. Tá certo? Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. É comum, então, o profeta do Velho Testamento dizer assim, assim diz o Senhor, com toda a autoridade.
E estava corretíssimo, porque Deus, vamos lembrar, colocava as palavras dele onde? Na boca do profeta. Não tinha erro. Era ali, já na boca, na saída. O que estava saindo já era a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, no Novo Testamento é diferente. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós acabamos de ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, mas, que mais? Ponde tudo à prova. Por que tinha que pôr à prova? Porque agora, no Novo Testamento, as palavras pronunciadas pelo profeta não foram colocadas por Deus na boca do profeta. Como é que funciona isso no Novo Testamento, nos dias que nós estamos vivendo? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 26, em primeiro lugar. Paulo está orientando como é que deve ser a coisa na igreja. Nós aqui temos uma dificuldade com essa orientação. Nós vamos ter que um dia nos ambientar como igreja para determinadas coisas que o Novo Testamento diz e que nós precisamos obedecer. Olha o que Paulo diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Parece que a coisa é informal, embora a formalidade possa existir previamente, de convidar uma pessoa para isso, outra para aquilo, outra para aquilo outro. Mas a ideia da informalidade está aqui quando entra a questão da revelação. Porque o ministro de música ou de adoração não pode calar quem vai ter a revelação. Não é verdade? Fazer uma escala para receber a revelação domingo que vem pela manhã e aparecer no boletim. Que negócio é esse? Não pode existir isso. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, é aí que entra o profeta. É alguma coisa que Deus revela ao profeta. Entenderam o que o Novo Testamento está dizendo? Olhem bem, continuando no versículo 29. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Quer dizer, o profeta falava quando alguma coisa lhe era o quê? Revelada. Estamos com medo de dizer isso? É o que está escrito. Quando alguma coisa era revelada ao profeta, ele se levantava para falar. Então isso é o que diz o texto bíblico. Agora observem, meus irmãos, que o profeta, no Velho Testamento, quando ele fala, a palavra de Deus foi colocada onde? Na boca. No Novo Testamento, ele fala através de alguma coisa que lhe foi o quê? Revelado. Alguma coisa que lhe foi revelada. A outra diferença, meus irmãos, é que o profeta do Velho Testamento, ele escreve e lega para o povo de Deus o texto bíblico. Quase todo o texto do Velho Testamento foi escrito por profetas. Moisés foi um profeta. Não só os profetas, mas até gente que a gente nem imagina que seja profeta, era profeta. Davi, por exemplo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, sermão de Pentecostes que Pedro está fazendo. Atos capítulo 2.
a partir do versículo 25 até o 30, nós encontramos o seguinte: porque dele, de Jesus, fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás, a esse ponto, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo, o Messias, veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Aí Pedro continua, depois de citar Davi: irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele, o quê? Profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo. Pronto, Davi profetizou sobre Cristo. Tá certo? No Novo Testamento, os profetas não escrevem o texto bíblico. Quem é que escreve? Paulo, que mais? Apóstolo do Senhor Jesus. Pedro, apóstolo. João, apóstolo. Lucas não era apóstolo, mas associado a Paulo. Marcos não era apóstolo, mas estava associado a Pedro. Mateus. Então são os apóstolos que escrevem o texto bíblico no Novo Testamento. Percebem já uma mudança do Velho para o Novo Testamento? Já perceberam? Mas vamos continuar, meus irmãos. O texto de 1 Tessalonicenses, nós já vimos isso, diz: não desprezeis profecias, mas ponde tudo à prova. Ponde tudo à prova. A gente pode imaginar o profeta do Velho Testamento dizendo isso? Jeremias se levantando, profetizando para o povo e dizendo assim, terminando e dizendo assim: agora olha, eu acabei de dizer, o que for bom vocês guardem, o que for ruim vocês joguem fora. Mas quando o profeta do Velho Testamento falava, ninguém tinha que pôr nada à prova. Tinha que obedecer a palavra que vinha de Deus. Ele não falava sem essa autoridade de dizer: é Deus que está falando, ouçam. E quando o povo não ouvia, tinha que prestar contas a Deus, porque Deus tinha enviado o profeta. No Novo Testamento não, o profeta fala, mas o pessoal ouve, julga, e é isso que acontece. Voltamos para 1 Coríntios 14. Acharam? 1 Coríntios 14. Olhem o versículo 29. Paulo está dizendo: e falem os profetas, 2 ou 3, e os outros, o quê? Julguem, e os outros julguem. A palavra do profeta deve ser seguida de julgamento, se está certo ou se está errado. Dentro disso que está aqui, meus irmãos, a gente abre aqui um espaço para dizer que há uma armadilha para pessoas sinceras por parte de crentes fracos. A pessoa tem o dom da profecia e é uma bênção na vida da igreja. Ela começa a ser uma bênção nas reuniões do povo de Deus. E aí, crentes que são abençoados na igreja, o que fazem durante a semana? Quando tem um problema? Vão procurar o profeta. Aí a casa do profeta se torna o lugar em que ele vai falar e dizer a palavra de Deus para os crentes. Já começa um problema aí. Já começa um problema aí, porque lá vai o crente novo, imaturo, porque é crente maturo que faz isso. Isso vem do sincretismo que existe aqui no Brasil. Esse sincretismo que vem da cultura religiosa brasileira, entende?
de consultar cartomante, de consultar não sei quem que vai dizer o futuro, horóscopo e esse treco todo. Então o indivíduo vai para a igreja, mas vai com tudo isso dentro da cabeça. Então ele chega na igreja e ele quer pessoas que deem para ele aquilo que ele recebia antes de ser crente, que é uma orientação update, ou seja, ali em cima da hora, sobre a sua vida. E aí ele vai no profeta. O profeta tem o dom de dar uma boa palavra. As pessoas vêm, ele diz, é uma confirmação para o meu ministério. Ele tem uma palavra de consolação, ele tem uma palavra, não é mesmo? De exortação, ele tem uma palavra de edificação, e ele dá a palavra dele, e muitas pessoas são abençoadas. Se não fosse, não é mesmo? A coisa nem prosseguiria em si. Mas muita coisa acontece completamente errada, porque o profeta tem dificuldade de calar quando a palavra não é de Deus. Por isso que ele mistura. Por isso que a gente tem que examinar. Por isso que a gente tem que julgar e reter o que é bom e deixar para lá aquilo que não é bom. Aí vai lá, como aconteceu com um casal aqui em nossa igreja, né, que a moça tinha problemas de infecção, que eu já mencionei isso, e não podia tomar anticoncepcional, e foram consultar uma profetisa, e o rapaz disse para mim, pastor, quando eu entrei lá, eu senti a presença de Deus. Foi uma coisa, sim, marcante para mim. E eu cheguei, quando nós falamos, eu não me lembro se ela já sabia ou não o que era, né? Mas ela virou e disse assim, olha, você não vai engravidar. Nesses próximos 5 anos você não engravida. E a moça engravidou na lua de mel. Meus irmãos, eu estou dizendo isso, mas observem bem, eu estou dizendo que isso é uma armadilha que é colocada sobre pessoas sinceras. Eu não tenho nada contra a mulher que disse isso. Eu tenho pena de crente que vai atrás. Não é mesmo? Quando o crente vai atrás, buscar uma pessoa que não fala com a mesma autoridade da Bíblia, ele pode receber uma palavra que vem de Deus e uma palavra que vem da própria pessoa. Agora, como é que ele vai colocar a vida dele, não é mesmo, nessa direção? Agora, no seio da igreja, não. No seio da igreja, ali outros vão julgar. Se a igreja for muito imatura, vai todo mundo junto no erro, né? Tem que crescer. E às vezes só aprende errando, não é mesmo? Mas pelo menos está ali no seio da igreja. O que eu quero dizer é que esse ministério não deveria ser exercido individualmente, fora do seio da igreja. Porque aí a pessoa diz e não há quem julgue. Tá certo? Segundo, o profeta, hoje, meus irmãos, ele não deveria dizer assim diz o Senhor. Por que ele não deve dizer assim diz o Senhor? Porque Deus não colocou palavra nenhuma na boca dele. O que ele vai dizer não é o Senhor. Tá certo? O que ele vai dizer é mediante uma revelação que Deus deu para ele, um sentimento, um pensamento, uma percepção que Deus colocou em seu coração. Nós vamos verificar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, que o crente, hoje, que se considera um profeta, não deve assumir a autoridade do profeta do Velho Testamento, porque ele não tem essa autoridade hoje. No Novo Testamento, meus irmãos, quem tem a autoridade é o apóstolo. É bom que a gente saiba disso. A autoridade, como transmissor da palavra de Deus, é apostólica, não é profética. Olhem que não é profética. Capítulo 21, versículo de número 4. Paulo está viajando.
Havendo achado os discípulos, versículo 4, demoramos-nos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, Lucas está narrando, diziam a Paulo o quê? Que não subisse a Jerusalém. Olhem, entre o 16 e o 17, para onde Paulo está indo? Para Jerusalém. Paulo obedeceu essa profecia? Não obedeceu. Por que Paulo não obedeceu? Era o Espírito Santo que estava dizendo para Paulo não ir a Jerusalém? Não era. Não era. Olhem o capítulo 20. Paulo está se despedindo dos cristãos, dos anciãos da igreja em Éfeso. E Paulo diz no versículo 22 e 23, agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo já sabia, o Espírito Santo já tinha dito para ele, mas ele sabia que tinha que ir para Jerusalém. E aí chega, não é mesmo? E em Tiro, e aqueles discípulos vão dizer para ele não ir a Jerusalém, mas ele vai. Mas tem mais. Paulo vai chegar de Tiro, chegamos a Ptolomaida, passamos alguns dias, partiram no dia seguinte e chegaram a Cesareia. Quando ele chega a Cesareia, versículo 10 diz assim, demorando-se ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo. Você vê aqui, antes da palavra Ágabo, o número 6, aqui vem capítulo 11, 28, Atos 11, 28, sobre esse Ágabo, só para você saber quem era ele. Começando no versículo 27 do capítulo 11. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome por todo o mundo. Houve essa fome? O texto continua dizendo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Então era um profeta conhecido pela igreja, já tinha profetizado uma fome que veio a acontecer. É esse profeta que vai falar com Paulo. Eu estou dizendo que a profeta do Novo Testamento não deve dizer isto diz o Espírito Santo, ou assim falou o Senhor, mas é o que o Ágabo faz, meus irmãos. Versículo 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Agora ele vai dizer o que o Espírito Santo diz. Assim os judeus ligarão de Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. O Espírito Santo disse isso? Ele estava falando? Ele está dizendo, isto diz o Espírito Santo. O Espírito Santo disse isso? Não disse. Ele falou que disse. A Bíblia escreve aqui que ele disse que disse. Ele era um profeta. Mas não foi o Espírito Santo que disse. E sabem por que a gente sabe que não foi o Espírito Santo que disse? Porque ele diz duas coisas aqui principais. Primeiro, os judeus prenderão a Paulo em Jerusalém. Os judeus ligarão esse homem em Jerusalém. Segundo, os judeus entregarão Paulo nas mãos dos gentios. Então, duas coisas. Primeiro, que os judeus amarram Paulo, prendem Paulo. Segundo, que os judeus pegam Paulo e dão para os gentios. Aí você continua no capítulo 21 e vai encontrar o que aconteceu. Eles acham que Paulo está no templo, profanando o templo com um gentio. Versículo 30, alvoroçou-se toda a cidade. E houve ajuntamento do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E logo as portas se fecharam. E procurando eles entregá-lo aos gentios, é isso que diz o texto? Não, mas isso foi o que ele disse que ia acontecer. Isso foi o que ele disse que o Espírito Santo tinha dito.
E procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Qual, tomando logo consigo soldados, centuriões, correu para eles, e quando viram o comandante, os soldados cessaram de espancar a Paulo. Então, aproximando-se o comandante, e agora quem é que prende Paulo? Quem é que amarra Paulo, acorrenta Paulo? O comandante, um gentio. Percebe como, no geral, o Ágabo acerta, mas não acerta no particular, nos detalhes? Percebem isso? Quando o Espírito Santo fala, ele acerta no geral e erra nos detalhes? Não, o Espírito Santo acerta tudo. Aquelas palavras que Ágabo disse assim diz o Espírito Santo, aquelas palavras eram de Ágabo. A revelação de que Paulo seria preso era do Espírito Santo. Entenderam? Quer dizer, ele recebeu a revelação, mas as palavras que ele disse eram dele. É que é parte da maneira conforme funciona o nosso pensamento preencher os espaços vazios. Se a gente tem uma coisa aqui e não tem o resto, a gente preenche o resto. A gente coloca da gente mesmo, do nosso próprio pensamento. E foi o que Ágabo fez. Há duas hipóteses para isso que acontece com Ágabo. Uma é que o Novo Testamento permite que isso aconteça aqui exatamente para que a gente não faça a mesma coisa que Ágabo. Para que ninguém se levante na igreja para dizer, assim diz o Senhor, isto diz o Espírito Santo. Porque se um homem comprovadamente profeta diz uma coisa dessas e erra, que fará os outros, não é mesmo? A segunda possibilidade, meus irmãos, é que a palavra profeta, e isso há um contexto amplo que mostra que era assim, já tinha um sentido no Novo Testamento diferente do Velho Testamento. A própria cultura gentia tinha trazido isso. Eles batem em Jesus, os soldados romanos, e dizem assim, profetiza. Agora, quem foi que te bateu? Em outras palavras, adivinha quem foi que te bateu. Paulo fala sobre filósofos cretenses, um deles, um de seus profetas, não tinha nada de profeta o cara, não era nem crente, mas é o uso mais amplo. E essa expressão, assim diz o Espírito Santo, era usada na igreja primitiva, pelos pais da igreja, como significando geralmente, no geral. E aí Ágabo pode realmente ter dito isso. No geral, o que vai acontecer é isso. Entende? Qualquer que seja a interpretação, meus irmãos, fica claro o seguinte, quando o indivíduo diz assim, e ele é um profeta, no Novo Testamento, e diz, assim diz o Senhor, não é o Senhor que está dizendo. As palavras do profeta são palavras de um homem, que vai seguindo o impulso que Deus colocou no seu coração. Por que os profetas terminaram a sua autoridade no Velho Testamento e os do Novo Testamento não têm a mesma autoridade? Pela seguinte razão: o assunto da Bíblia é pelo assunto principal das Escrituras, e isso está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Qual o assunto das Escrituras? Apocalipse 19, 10. João se lança aos pés de um ser angelical e ele diz, olha, não faças tal, sou conservo teu, de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. A vida da profecia, o assunto da profecia, o que estava por trás da profecia era o Espírito de Jesus. O profeta do Velho Testamento tem que falar com autoridade porque ele vai falar acerca de Jesus que vai vir. Depois que Jesus chega, essa autoridade profética acaba.
É isso que o próprio Jesus diz em Lucas 16:16. Lucas 16:16. O que Jesus diz? Diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. Em outras versões diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Há uma lei que está em vigor e ela não está mais em vigor. O que aconteceu? Acabou. A lei e os profetas, diz Jesus, duraram até João Batista. Desde agora vos é anunciado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a presença de Jesus. O profeta do Velho Testamento olhava para o futuro e dizia assim: ele vem, ele vem, ele vem. Aí ele veio. Não tem mais profeta para dizer ele veio, ele já veio. Agora tem o apóstolo para dizer assim: ele veio. E foi assim, assim, assim. Por isso que é o apóstolo que no Novo Testamento escreve o texto bíblico. Entenderam a diferença? Ficou claro isso, meus irmãos? Por que Deus cerca de autoridade o profeta no Velho Testamento e agora vai cercar de autoridade o profeta no Novo Testamento? É porque o assunto da Bíblia é Jesus. E o profeta no Velho Testamento está dizendo: Jesus vem, é assim, assim, assim. Então o que ele vai dizer para ser crido é inerrante, não tem erro, é a palavra de Deus. Agora Jesus chegou, acabou aquela autoridade profética. Agora é o apóstolo, que é testemunha de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Tá certo? Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 14, e agora vamos caminhar para terminar, finalizar, puxar os pontos, não é mesmo? Do estudo de hoje. 1 Coríntios, capítulo 14. Olhem como o profeta não tem a mesma autoridade. Primeira coisa, versículo 29. Falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. A palavra do profeta, eu já mencionei, deve ser julgada. Mas tem uma outra coisa que mostra que o profeta não tem a mesma autoridade. É o versículo seguinte: mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, o que o primeiro que está falando deve fazer? Cale-se, cale-se. Se ele está falando da palavra de Deus, é para ele se calar? Se fosse de Deus, não era para ele se calar. É a palavra dele. Por isso é que ele tem que se calar. Agora o outro vai falar. Mas se ele estiver falando, foi revelado para outro, o que é que ele faz? Cala. O que ele está falando não é de Deus. A palavra de Deus não deve ser calada na igreja, e jamais o Espírito Santo escreveria para Paulo orientar a igreja de Corinto para calar a palavra de Deus. Jamais. Quando o Espírito Santo diz assim: se for revelado a outro, cale-se, é porque agora ele já não está falando mais a palavra de Deus. Tinha a palavra de Deus ali no meio, por isso que as pessoas vão julgar. O que é que tem aí que é de Deus, o que tem aí que não é de Deus? É igual uma banana, não é? Vamos, come-se a banana e o que faz com a casca? Joga fora. Não é tudo de Deus. Vamos seguir? Paulo vai falar de novo aos profetas. Versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. O que Paulo escrevia era para ser discutido, julgado, para se reter o que é bom, jogar fora o que era mal? Não. O que Paulo escrevia era o quê? Mandamento, ordem de Deus, palavra de Deus, tem que ser obedecido. Essa autoridade está com o apóstolo no Novo Testamento. Está entendido isso? Até o profeta deve se submeter ao apóstolo. Quais são as dificuldades que nós temos? Primeiro,
tamanho de nossa igreja e o nosso sistema de reunião. Os irmãos já pensaram? Eu não sei, eu acredito até que a gente poderia ter algum lucro, mas nós teríamos muitas dificuldades, não é mesmo? A gente chegar aqui, quem é que tem uma revelação hoje? Quem é que tem alguma coisa para dizer? Vem aqui à frente. Aí vem gente, quanto é jeito, né? E sobretudo, se a igreja cresce, chega a uns 10 mil, uns 30 mil membros, né? Está num lugar grande, e aí vai gente, meus irmãos, ali infiltrado no meio, que ninguém conhece, que aparece, saúda todo mundo com a paz do Senhor, e está ali um indivíduo que vem e cria confusão na vida da igreja, porque é movido por um mau espírito. A igreja vai julgar. E se não corrigir na hora, alguns vão sair com aquela palavra ruim para casa. Há esse julgamento em grandes reuniões, mesmo no meio carismático e pentecostal. Bem, vamos parar aqui, acabamos de ouvir, agora vamos julgar isso que acabamos de ouvir. Não dá. O pessoal vai embora para casa. Se viessem 3 profetas aqui para falar hoje, agora, e a gente dissesse, agora meus irmãos, vamos julgar. Aí as irmãs, não, eu tenho que acabar o meu almoço, outra, eu vou me embora, acabou e lá se vai o culto. O que falta na igreja principalmente, meus irmãos? O que falta na igreja hoje são reuniões de edificação. Escola dominical é uma delas. Quantas coisas a gente recebe na escola dominical? O crente vira e diz assim, isso, aquilo outro. Aí vem um e dá uma opinião. Mas no momento que ele dá aquela opinião, aquilo enche o coração do outro. Que palavra foi essa? Foi uma palavra profética. Foi mesmo. Quantos crentes aqui poderiam testemunhar dizendo assim, eu conversando com o irmão, estava enfrentando um problema, ele me disse isso e isso. Não disse um versículo, ele disse alguma coisa, mas aquilo encheu o coração do crente. Ele foi para casa fortalecido. Aquilo foi um marco na vida dele, daí em diante ele mudou, por causa daquilo que ele ouviu. O que foi isso? Aquele irmão exerceu um dom profético, que é um dom para toda a igreja. Paulo diz que ele gostaria que todos profetizassem, e se todos profetizarem, seria uma maravilha. Se as pessoas estivessem vivendo em comunhão com Deus, cada crente na igreja de tal maneira ser sensível àquilo que Deus está dizendo. E vem aquele irmão com um problema e ele tem uma palavra que vem de Deus. Agora, que palavra é essa? Como que ele pronuncia essa palavra? Não como Ágabo, não como profeta do Velho Testamento, não dizendo assim, assim diz o Senhor. Ele diz, olha, aqui eu penso no meu coração que o que Deus quer para a vida do irmão é isso, isso, isso. É o que eu penso. Nós vivemos num meio muito individualista e que os crentes acham que basta ser intelectual e saber a Bíblia para achar cada resposta, mas a gente entra em cada sinuca, meus irmãos, em cada encruzilhada. Você lê a Bíblia toda e não acha uma resposta, porque você não sabe nem achar. Mas Deus nos colocou num corpo para a gente ser edificado também pelos outros. Há muita coisa que Deus quer nos dizer através dos outros. As igrejas que terão futuro daqui a 10 anos, os mais novos podem escrever isso, são igrejas que terão muitas reuniões de pequenas células, onde é permitido cumprir o que diz o Novo Testamento, se edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros, consolar uns aos outros. O que a gente faz uns aos outros aqui numa reunião com 1.300 pessoas? Ou numa reunião de 3.000 pessoas? E escola dominical. Escola dominical. Se você quer crescer, meu irmão, não venha aqui só para assistir culto, não. Venha para a escola dominical, que já é um grupo pequeno, onde você pode ouvir outras pessoas, estudar a palavra de Deus, às vezes abrir o seu coração para que alguém lhe ministre a palavra de Deus. Vamos resumir tudo? Há profetas no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento eles têm autoridade, no Novo Testamento quem tem autoridade é o apóstolo. A profecia é um bem para a igreja.
não deve ser extinguida. E a profecia que faz com que a pessoa diz assim, Deus realmente está ali. É como algo fresco que a pessoa recebe da graça de Deus através de outra pessoa. E é um ambiente maravilhoso na vida da igreja, quando os crentes podem se reunir e dizer, eu estou com essa dificuldade. E chega o outro e diz assim, meu irmão, eu também passei por isso e Deus colocou no meu coração isso e isso. Ah, eu tenho um filho alcoólatra. Ah, eu também tive um. Uma noite eu estava orando e o Espírito de Deus colocou no meu coração isso e isso e isso. E aí, quando a pessoa fala aquilo, a outra diz, que coisa maravilhosa. É isso mesmo que está me faltando compreender. E sai renovada na sua fé. Ou até já sabe, mas é relembrada com poder e com graça. É assim. Não é dizendo, assim diz o Senhor. E pretendendo ter uma autoridade sobre a vida de outras pessoas. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos o ensino da Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, a graça, a misericórdia, a coragem para obedecê-la, a certeza de que o Teu Espírito sabe como dirigir a Tua igreja melhor do que nós. E assim como aquele homem que por medo enterrou o talento, ó Deus, não permita que a gente por medo perca bênçãos da Tua graça, do Teu Espírito. Mas ajude-nos a entender o que a Tua palavra diz e a sermos obedientes a ela, porque esse é o nosso primeiro compromisso. Que a Tua bênção esteja com todos aqueles que invocam o Teu nome sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.